irmão Jessé, ele com sua maestria, né, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, né? A não ser que alguém ou outros tenham outro dicionário, tosquear. Verbo transitivo, cortar a lã dos animais lanígeros. Rapar, cortar rente, tosar, cortar rente, né? Será que tem dificuldade? Cortou, passou, rapou. Rente a pele. É o significado disso que ele diz, que estas que fazem isso e que é indecente, estas devem pôr o véu para entrar e orar, né? E só que ele já desfaz a doutrina do véu no mesmo capítulo. Ele fala sobre o véu lá atrás, mas logo na frente ele já diz: o cabelo foi dado no lugar do véu. Quero te perguntar uma coisa. Você falou que cabelo comprido é ter cabelo aqui nas costas. Como é que fica? Aí eu fui com a mente lá em Moçambique. É um outro povo, né? Um povo com... Mas, na verdade, deixa eu adiantar um pouquinho. Nós temos no nosso meio irmãs que lutam para ter seu cabelo comprido. Sim. E elas não têm. Os cabelos delas são curtos. Por mais que elas lutem e tentem crescer o cabelo, às vezes as irmãs com os cabelos longos, elas desejam ter um cabelo assim. Mas elas foram privadas. Todavia, ela continua tendo o seu cabelo comprido. É aquilo que ela tem. Porque nós não podemos ficar presos àquilo que nós vivíamos. Nós vivíamos sobre um sistema antibíblico para agradar simplesmente gosto de homens e não a Deus. Os fariseus faziam isso. Eles lançavam um peso grande sobre as pessoas e ele não punha nem o dedo naquilo. E como foi frisado muito sobre a idolatria, o que levou Israel a ficar 2.400 anos sem ser uma nação por volta, foi a idolatria. Eles saíram do Egito, mas não deixaram a idolatria do Egito lá. Logo no princípio eles fizeram um bezerro. Agora, eles usaram o que para fazer o bezerro? Os pendentes que as israelitas usavam, os brincos, os anéis, os pendentes, eles não tinham ouro para fazer aquele bezerro de ouro. Eles saíram do Egito, mas o Egito, os costumes do Egito estavam acompanhando. É o que leva as pessoas às vezes a assustarem quando algo é pregado e ainda estão naquele sistema, naquele costume antigo. Deixa para trás. Nós vamos procurar, nós temos procurado viver o que a Bíblia diz, nada fora da Bíblia. Depois de centenas de anos, 200 anos que eles tinham saído do Egito, eles ainda continuavam idólatras. Ela não deixa a pessoa, você tem que lutar com Deus para romper com esse ciclo de idolatria. Romper com o ciclo de idolatria, que seriam, que também em outras palavras são espíritos. A Bíblia fala sobre aqueles espíritos familiares que vêm de tradição. Se nós não cuidarmos e nos libertarmos mesmo do espírito de idolatria, qual que será a tendência? Porque aquilo é espiritual. Qual que é a tendência? Procurar ídolos para eu me apegar. Então nós estamos vivendo momentos delicados. Porque todos nós, a maioria de nós, vivemos muito tempo envolvidos numa idolatria. Se não orarmos mesmo, por isso que a igreja precisa orar hoje mais do que nunca, se não orarmos mesmo para sermos libertos da idolatria, desses espíritos que vêm passando por tradição por vários anos, nós acabamos correndo o risco de procurar alguma coisa para idolatrar, porque você fica um vazio, e esse vazio tem que ser preenchido por Cristo, mais ninguém. Nós, ao escaparmos deste sistema doutrinário chamado mensagem,
é muito maior do que quando nós escapamos do catolicismo para estar na mensagem. É muito maior a força que nos tirou de lá do que a que nos tirou do catolicismo. Sair dali, eu posso dizer que é maior do que sair lá do Egito, quando Moisés foi tirar eles lá. É a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de uma pessoa hoje, que por 40, 50 anos teve uma lavagem cerebral de tudo quanto é coisa contrária à palavra, até que chegou no ápice que vocês conhecem, de dizer que a Bíblia já não tem valor nenhum. Dê glória a Deus, você foi liberto do sistema. Cante alegria, cante com gozo, porte-se de uma maneira que também não vai escandalizar as pessoas. Agora você também não julga o seu irmão, né? Então não se deixe aquele espírito do filho, do irmão, do filho pródigo também estar em você. Censurar as pessoas, esta questão do cabelo. Não tem escritura para dizer que você não pode aparar o seu cabelo. É vida para o seu cabelo. Agora, isso aqui, pastor João, ninguém está mandando você tirar as pontas do seu cabelo, não. É convicção sua. Agora, não estou mandando, mãos, corte os cabelos. Negativo, preste atenção. Se você tem a sua necessidade de ver, você não está pecando, mas não estou mandando. Não é pecado, só isto. Então é direito de vocês saberem que não é pecado, é direito, não é dever de vocês cortarem os cabelos. Porque se a Bíblia dissesse que vocês não podiam tirar parte do cabelo, nós diríamos, não faça isso, mas a Bíblia não diz. Ô irmã Josefa, tosquiar. Tosquiar é cortar rente. Não, tosquiar eu acabei de ler ali. Tosquiar é cortar rente. Ovelha, na verdade esse termo é usado para animais. E Paulo acabou trazendo para ficar mais claro. O que a senhora faz com a ovelha? A senhora para as pontas da lã? Ou a senhora corta rente ao pelo, a pele? O que faz ao tosquiar uma ovelha? É cortar as pontas, aparar as pontinhas secas da lã? Ou é tirar a lã rente? Eles ficam peladinhos, não fica? Da ovelha é rapar tudo. A Bíblia fala assim, a senhora quer abrir 1 Coríntios 11, ou 6. Se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. O que Paulo fala lá no final? O véu, o cabelo foi dado no lugar do véu. Se ela não tem o cabelo que foi dado no lugar do véu, né, então usa o véu. Mas nós temos o cabelo, as mulheres. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. O que foi dado no lugar do véu? O cabelo. A mulher, ela está cobrindo com o véu mesmo. Por exemplo, uma mulher que tem um cabelo curtinho, que não cresce. Eu citei o exemplo da mulher africana, porque realmente é da natureza. Ele não cresce, às vezes ele fica quase igual o dos homens aqui nós. Então eu condeno elas porque vou falar para elas colocar o véu. Não, elas estão deixando o cabelo crescido no máximo que elas podem. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar, o que a senhora falou que é tosquiar? Não, a senhora acabou de dizer para mim, cortar rente. Olha lá, tosquiar é aquilo lá. Tosquiar, dicionário, irmã, ele não muda para a ovelha ou para o ser humano. Tosquiar não é aparar, é tirar rente à pele. Sabe como é que eu tosquio a senhora? Eu pego uma máquina aqui, tiro o cabelo todinho, fica rente. Isso é tosquiar. É o mesmo que tosquiar. Tosquiar e raspar. Por isso que ele fala, ele ainda usa dois termos para as pessoas não terem dúvida. Ele fala assim, olha, é indecente tosquiar ou rapar-se. É assim, eu não entendi o que é tosquiar, Paulo. É rapar. É o mesmo que faz com as ovelhas. Se é indecente fazer isso, aí sim, essas que fazem têm que usar o véu. E observe que elas, eu vou dizer uma coisa aqui que é o entendimento bíblico. Nem as que rapam na época, elas estavam em pecado. Era só usar o véu que ela podia orar. Você compreende isso?
nem as que rapavam estavam em pecado. Era só usar o véu que ela podia entrar e orar. Agora, nós não estamos tosqueando ou rapando, nós estamos instruindo a fazer aquilo que muitas achavam que era pecado, que é cuidar do cabelo, como cuida da unha, como cuida do rosto, como cuida dos pés, cuidar desse órgão que é o cabelo, que, irmã, tem levado muita gente à depressão, porque fala, eu preciso, estou tendo problema, estou tendo fraqueza, e o cabelo está pesando. Isso é verdade. Deus vai sondar os corações, irmã Josefa, Deus vai sondar os corações, para ver se isso não é um desejo ardente de ser como o mundo. Então, hoje nós aprendemos aqui, tosquiar ou rapar, é aquela ovelha lá, ó. Coloca ela lá. Aquela ovelha foi tosquiada, é o mesmo que o ser humano tosquiar. Nós podemos estar sempre conversando como fazemos sempre. Quando eu disse assim, eu temo pela senhora, por esses de mais idade, é exatamente isso. Porque se eu, com 42 anos, essas crenças me prejudicam, eu fico com pena de vocês que foram introduzidos muito mais. Não se assuste, a senhora vai compreender com o passar do tempo que nós estamos aqui simplesmente tirando uma doutrina humana, um ensinamento humano. Só estamos tirando o ensinamento humano e estamos trazendo para a palavra. A examinar as escrituras, porque cuidar é ter nela a vida eterna. A irmã Josefa é nosso mascote, viu, gente? Ela lê demais, só que lá nos enganaram, dizendo que é tosquear. Agora, qualquer um pega seu celular, digita o que é tosquear. É rapar. Paulo usou os dois termos para não ter confusão, né? E eu creio que com respeito nós vamos longe. Nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos ser surpreendidos com o que o Espírito Santo tem para fazer por nós. Enquanto estivermos patinando no barro, o Espírito Santo está ali aguardando que a gente deixe bagagens. Romanos 14 diz, se ela não faz, em outras palavras, se ele ou ela não faz para Cristo. Se aquele ou aquela faz, que ele faça para Cristo. Nenhum condene um ao outro, a não ser que o pecado esteja enquadrado naquelas 4 escrituras que nós lemos. Pecados que te afastam do reino de Deus.